coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. E antes de nós estarmos lendo a palavra do Senhor, eu quero que você, junto comigo, vamos interceder ao Pai, para que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, Deus, aqui estou diante de Ti, Senhor. Te peço perdão, Pai, por todas as minhas falhas, os meus pecados, Pai. Que Tu limpe meu coração e enche-me de Ti, Pai. Que não mais eu, Pai, viva, mas que Tu vivas em mim, Senhor. Que o Senhor, Tu possa tomar este lugar, Tu possa tomar a minha voz e tudo que sou e tudo que tenho, Pai. E que Tu faça a Tua vontade, Jesus. Porque sou pequena, mas Tu és grande, Pai. Não tenho poder, mas Tu tens poder. Não posso fazer milagres, mas Tu pode fazer milagres. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Usa-me, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor vai se encontrar em Jó, capítulo 8. Aleluia. Jó, capítulo 8. No versículo 1 ao 4 nós vamos estar lendo. Jó, capítulo 8. A palavra do Senhor vai falar a nós assim. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direto? Quando seus filhos pecaram contra ele os castigou pelo mal que fizeram. Continuando Jó capítulo 8, no versículo 14. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. E para terminar, versículo 20 e 21. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Os irmãos podem se sentar, amém? A palavra do Senhor aqui, ela nos traz uma fala de Bildade. Quem é Bildade? Um amigo de Jó. E por que ele falou aquelas palavras e também falou dos filhos de Jó, por causa da morte dos filhos de Jó, que era por causa do pecado dele, segundo a teologia dele, do próprio homem. E por que ele estava falando isso para Jó e por que Jó estava, vamos dizer, passando por uma provação? Jó, antes desta fala de Bildade, ele havia passado por algo em que ele tinha tudo na vida dele. Ele tinha bens, ele tinha uma família, ele tinha tudo de bom que o Senhor tinha proporcionado a ele. Só que chegou um momento em que o inimigo olhou e ele disse: sim, com tudo que ele tem, como é que ele não vai ser fiel e te adorar? Agora eu quero ver se ele perder tudo, se ele vai continuar ou ele vai blasfemar contra o Deus. E aí então Satanás vai lá e fala com Deus. E então ele pede a permissão, porque sem a permissão de Deus o inimigo não pode tocar. E ele diz que ele queria tirar tudo de Jó. E Deus disse: pode tirar tudo, mas só não pode tocar na vida dele. Então Satanás foi e tirou tudo, mas na vida dele não tocou. Aí Satanás também tocou na carne, para ver se ele abandonava mesmo. E Jó foi o quê? Fiel a Deus. E aí os amigos dele começaram a falar. A própria mulher disse: abandone-se teu Deus e morre. E aqui Bildade chega para ele e fala todas essas palavras que não eram para aquele momento. Tudo dirigido pela própria vontade e não do Espírito. E aí, nessa palavra, ele fala que aquilo que Jó estava enfrentando era a justiça de Deus sobre a vida de Jó. E olha bem, ele fala que, segundo a própria teologia dele, Deus não permite nem causa o mal a quem é justo. Ele está escrito aqui. Porque isso seria injusto. Foi o que Bildade falou.
E com isso ele quer dizer a Jó que Deus, ele não permite sofrimento na vida do justo, porque senão estaria ferindo o seu princípio de justiça. Mas, quando a gente olha para isso, a gente diz: misericórdia, Pai, porque não estava sendo guiado pelo Teu Espírito para falar isso para o amigo dele. E então, ele ainda continuou falando, não bastou ele falar isso. Ele continuou falando e disse que os filhos de Jó morreram por causa da própria maldade. Então, a atitude que esse amigo de Jó teve diante dessa situação que Jó estava enfrentando não foi muito diferente da situação que a gente acabou de falar de Satanás. Satanás, ele pega e presumiu, achando que ao perder tudo, Jó blasfemaria contra o Senhor. E o amigo de Jó não fez muito diferente, achando que Jó tinha posto sua esperança nas riquezas e bens, diz todas essas palavras para Jó. Mas o que eles não sabiam, o que o inimigo ele não esperava, diante dessa situação e daquilo que eles estavam achando, é que tinha um servo fiel que estava passando por aquela provação. Tinha um servo que sabia que, mesmo não compreendendo, a confiança deveria permanecer. Mesmo que ele tivesse perdido tudo, Deus restaura tudo de novo. Deus sabe de todas as coisas. Ele tinha isso no coração dele. Então, eles não esperavam por isso. Mas Jó, assim como eu e você devemos ter, ele sabe que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas. Ele sabe que enquanto a gente adora e confia, Deus vai operando na nossa vida. E se você for olhar hoje nas nossas vidas, ao nosso redor, o mundo acha, presume, fica contando o tempo, o inimigo contando as horas, quando há uma prova dessas na nossa vida, para a gente blasfemar contra Deus. Mas eles olham para nós e pensam assim porque eles acham que a nossa esperança está aqui neste mundo, que a nossa esperança está em bens, em coisas e em pessoas. Mas na verdade não, nossa esperança está no Senhor, no Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê e que está cuidando de cada um de nós. Então, o nosso coração deve e está no Senhor. Por isso que mesmo diante das dificuldades, enfermidades e lutas que nós estamos passando diariamente, nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus, assim como Jó adorou confiando em Deus. Então, onde aqui, essa palavra, Deus colocou para mim uma palavra só, e Ele tocou meu coração. Não foi, simplesmente vai lá e abre a palavra que eu vou falar contigo. Não, primeiro Deus foi preparando o meu coração. Mal sabia eu que eu estaria aqui falando do Evangelho do Senhor mais uma vez. E eu fui lá, eu estava falando com Deus e veio uma vontade muito forte de eu ir lá escutar um louvor, e eu vi Deus falar comigo. E eu ia procurando, e nenhum louvor na primeira página era o que era para ser. E aí eu fui indo, daqui a pouco apareceu o milagre. Aquele louvor penetrou no meu coração, na minha mente, e eu me alegrei em Deus, porque Deus falou comigo, mas eu mal sabia que era para falar com a igreja também. E ao mesmo tempo, Ele realizou vários desejos meus no mesmo dia. Um pedido que eu fiz numa oração, em poucas palavras, se eu não me engano, 3 palavras, e Deus ouviu. Ele cumpriu aquilo que eu tinha pedido para Ele. E aí depois Ele me deu essa palavra, o milagre. E por que Ele falou o milagre? Porque Ele decreta hoje, na minha e na sua vida, que vai fazer milagre. E Ele quer te lembrar que onde o inimigo diz que não vai dar certo, Deus diz vai dar certo. Onde o inimigo diz que não há cura, Deus traz a cura. Onde o inimigo diz que acabou, que a família não vai ter mais jeito, Deus diz, eu estou restaurando hoje. Deus diz
que vai unir novamente. Ele continua sendo Deus e o impossível para o nosso Deus é detalhe. Então creia e receba hoje o teu milagre nas tuas mãos, porque se você veio buscar, Deus veio também para te dar nesta noite. Entenda que diante de tudo isso que você tem enfrentado, diante de tudo isso que você tem passado, o mal ele quer fazer você e eu acreditar que não tem mais jeito porque tal situação está acontecendo, mas Deus diz, não acabou a história. Deus decreta milagre na nossa família, na nossa vida e mudança de história. Amém? Não deixa de maneira alguma as dúvidas tomarem o teu coração. Se Deus disse eu vou fazer e vai acontecer, espera porque Ele vai fazer acontecer o que Ele declarou. Assim como Ele disse aqui, Ele vai agir. E Ele diz que Ele vai agir com milagre na nossa vida. Então confia no Senhor e receba o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E para deixar vocês um milagre, que Deus também no mesmo dia falou no meu coração, a palavra está, vocês não precisam abrir, em Mateus 20, versículo 29 ao 34. E o que essa palavra diz? De 2 cegos que recuperaram a sua visão. Ali então, ao sair de Jericó, Jesus vinha com uma grande multidão. Depois 2 cegos estavam ali, sentados à beira do caminho. E ouviram falar do Senhor e começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus fez o que? Parou e chamou. Mas antes disso, a multidão começou a dizer, calem-se, fiquem quietos, ou seja, não incomodem. O que vocês querem? Eles não se calaram. A voz de um adorador não pode ser calada jamais. Não deixe de adorar, não deixe de clamar, porque no momento certo Deus traz o milagre para a nossa vida. E então, o que eu quero dizer com isso? O mundo vai querer te calar. As situações e o tempo talvez de processo vai fazer você talvez duvidar, mas não duvide daquilo que Deus te prometeu, porque Deus vai fazer. Siga o que Ele te diz e receba o teu milagre, amém? Diante dessa palavra, o Senhor trouxe para mim, ao meu coração, um louvor de uma menina louva, e eu quero que você feche os seus olhos e você receba isso no seu coração, amém? O impossível é detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha na sua vida. Levante as suas mãos e receba. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer, Deus fará milagres. Deus fará milagres. Nesse problema, Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres.
prometeu e vai cumprir sobre a tua vida. Torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos. Pra receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Nesse problema, Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida Como em uma qualquer história lugar. de milagre. Como uma história de milagres. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre o que Ele vai realizar. Deus determinou. Ele determinou e vai acontecer milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre o que Ele vai realizar. Milagres, meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer, aos Nada é olhos do impossível pro homem, nosso Deus. Deus fará milagres. Nesse problema, Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Agradeço a oportunidade, amém? Deus abençoe.